Gravação. Olá, gente. Espero que estejam tudo bem. Vou falar um pouquinho sobre mim, sobre minha vida, para que tem muita gente curiosa para saber como que eu perdi a visão. Então, vamos lá. Eu morava na roça, de famílias humildes, né? E até meus 12 anos, eu ajudava muito em casa, era aquela alegria, fazia horta, ajudava muito, né? Eu olhava minhas irmãs mais novas, tinha duas irmãs mais novas do que eu, só do meio. Duas mais velhas e duas mais novas. As minhas duas irmãs mais velhas, elas sentiam muita dor nos olhos. Então, elas tinham mesmo que ir para Belo Horizonte para tratar das vistas, né? Porque eles sentiam dor, então tinha que ir. E elas tiveram que extrair os olhos e foram estudar no Instituto São Rafael, em Belo Horizonte. Era um colégio interno. Aí todas as férias que ela ia, não, esqueci um pedacinho. E quando minha mãe foi levar minha irmã para o hospital, aí os médicos me olharam e falaram assim, ah não, ela tá bem. Quando ela tiver com 10 anos, vocês traz ela de volta. Só que o meu pai não quis deixar eu voltar para o hospital. Falou, não, ela vai perder a visão igual as outras. E todas as férias era aquilo. Até eu ficar com 12 anos sem estudar, né? Então, mas eu me preocupava com aquilo. E pensando, bem, estudar faz falta, mas e se eu perder a visão também? O que vai ser? Gente, eu acho muito estranho, porque é o seguinte, eu já tinha duas irmãs mais velhas do que eu não enxergava. Aí eu andava com elas lá na roça, mostrava tudo com elas, para elas, né? Saía mostrando tudo. Aí quando eu cheguei no colégio, eu cheguei no mês de fevereiro, minha mãe foi me levando pensando que eu ia ficar só no colégio. Mas aí o diretor falou, vou deixar ela aqui, mas aí ele fez um teste comigo, estava esquecendo dessa parte. Perguntar quantos dedos tem que ir de cor e tudo, né? Aí ele falou, não, eu não posso aceitar ela aqui sem fazer o tratamento da visão. E o médico foi, minha mãe me levou lá para o Hospital São Geraldo. E lá uns médicos falavam, não, passa só o colírio para ela e deixa ela embora. Outro, não, ela vai ter que operar, porque ela pode chegar prefeito quando pode perder. Aí, pode tomar o lugar de outro. O diretor falou, eu não posso aceitar ela aqui sem fazer o tratamento, que ela pode estar tomando o lugar de outro aluno. Aí eu fui, gente. Não, minha mãe foi embora. Aí eu fiquei lá no colégio. Minha mãe saiu até escondida de mim, eu chorei muito, né? Quando eu fui procurar minha mãe, cadê minha mãe? Aí eu fiquei lá. Aí, enxergando, correndo para lá para cá, brincando com as outras que tinha também. Na época a gente falava baixa visão, não. Falava abril. Com as outras meninas também que enxergava pouco, mas nesse sentido, eu enxergava mais do que elas que estavam lá. Tudo bem, né? Que enxergava de um olho um pouco e do outro direito que muito mais ainda. Então, o médico cismou que eu tinha que fazer a cirurgia. Aí chegou o dia, 25 de maio, de um ano qualquer, que eu já até esqueci o ano. Aí eu lembro... Mensagem, WhatsApp, 227 mensagens de 12 conversas. Lembro muito bem que foi 25 de maio. Não sei porque essa data ficou na minha cabeça. Aí, quando chegou lá, aí eu vesti aquele uniforme do hospital e senti, meu Deus, se é arriscado perder, então melhor não perder. Aí tentei, gente, fugir do hospital, fugi. Consegui fugir. Aí quando estava lá, eu fugi para onde? Não sabia, mas sabia. Bom, agora estou livre, né? Daqui a pouco eu falo que quero ir lá para o instituto e tal, voltar para o instituto. Aí parece alguém, eu falo isso. Mas quando eu estava uns 4 quarteirões do hospital, não sei como se deu me pegaram e me voltaram para o hospital. Menina, o que você está fazendo aí? Me pegaram e levaram para o hospital. Aí, beleza. Enquanto isso, o telegrama chegou no colégio. Só que eu não sabia, né? E outra coisa,
Os médicos falaram que ia operar com autorização dos meus pais, mas não sei por que motivo. A cirurgia estava marcada e minha irmã pediu uma colega dela para me levar para o hospital, me levou. Aí então eu operei um olho. Aí eu falei, doutor, pelo amor de Deus, não opera o outro, eu não estou enxergando. Põe a mão assim, ó, não via nada. Não estou vendo nada desse olho. Ele falou, mas depois você vai ver do outro. E eu prefiro não riscar. Ele ainda falava assim, né? Aí chora, aí eu pensava, aí comecei a passar até mal, vomitar, vomitando verde, falava para eles, estou vomitando verde, o que é isso? Eles nem davam resposta, as enfermeiras, nem me davam resposta. Aí passaram-se uns dias de uma cirurgia. Aí eu fiquei pensando, ai meu Deus, minhas irmãs podiam tanto me tirar daqui, mas isso não aconteceu. O telegrama chegou e meu pai, inexperiente, em vez de mandar para o hospital São Geraldo, mandou para o colégio. E não sei por que minhas irmãs também não levaram o telegrama lá. E eu, quando perdi a visão, só ficava em cima da cama chorando, chorando, chorando. E aí, gente, que coisa mais triste. Vou embora, que é um pedaço. Mais triste é você deitar, enxergando, né? E acordar no outro dia, sem ver nada. Cair da cama, bati a cabeça no chão. Aí já vi as enfermeiras. Oi, você não sabe, você não está enxergando? Fica quieta aí. Fui andar, bati a cabeça na parede. E estava de curativo, fiquei pensando. Talvez até foi isso, né? A gente bater a cabeça na parede, assim, né? Sentia vontade de ir no banheiro. E levantei depressa, assim, né? Pensando que ia ver alguma coisa. E bati a cabeça na parede, né? WhatsApp, procurando novas mensagens. Caí. Aí vieram me acudir, claro, né? Aí eu só chorava, falava revoltada. Falava assim, tá vendo? Agora eu não posso Mensagem, WhatsApp, 1230 mensagens de 12 conversas. mais o sol, não posso ver mais a luz do dia, não posso mais andar com minhas irmãs na roça, não posso plantar, não posso fazer nada. Quando chegava no colégio, só ficava em cima da cama, chorando uns 6 meses, gente, nem sei, perdi a conta. Acho que de maio até novembro que eu aceitei aí. Devo muita, estou falando por um desabafo. Obrigação minha professora de educação física, que antes de ir para o hospital eu tive umas aulas, né? Então, que ela que me deu várias vitaminas, me dava aveia, que eu não aceitava alimentar, fiquei magrinha, para mim o mundo tinha acabado, né? E olha só, gente nunca deve comparar um deficiente com o outro, que cada um é de um jeito, cada um aceita a sua deficiência de um jeito. Eu custei muito para aceitar, mas aceitei. E era para aceitar mais fácil, né? Porque já tinha 2 irmãs que não enxergavam. Mas foi terrível pensar que eu fui tão injustiçada, né? Que no colégio tinha outras meninas que enxergavam e o diretor não me aceitou lá, sem fazer o tratamento. E por meu azar, naquele mesmo ano, esse diretor deixou o colégio. Gente, hoje em dia, até hoje eu fico pensando, ainda fico meio triste, né? Eu podia estar enxergando para continuar ajudando minhas irmãs, tanto que eu enxergava, né? Mas não sentia dor no olho. Na verdade, eles nem sabiam direito o que eu tinha, se era glaucoma, se não era, né? E então, eu acho que naquela época, esse médico quis estudar nos meus olhos, só pode ser isso, né? Então, uma coisa que eu falo para vocês, admiro esses deficientes que perdem a visão depois de adulto, né? E conformam logo, uns conformam, outros nem sei. Mas eu sei que parabéns para eles. Porque às vezes, até hoje, eu sou conformada, é claro, né? Mas tem hora que, tem vezes, eu ainda me sinto assim, meio triste, né? Ô, gente, se eu ficar falando aqui, primeira vez eu vou escrever um livro, né? Aí não vai dar. Então, vamos parar por aqui. Acho que já deu para vocês entenderem um pouquinho, né? Então, a gente nunca deve comparar um deficiente com o outro, porque cada um tem o seu jeito, né? Inclusive, cada um tem o seu jeito de trabalhar, dentro de casa, cada um tem o seu jeito de fazer a comida, cada um se vira do jeito que pode, né? Então, é isso, gente. Espero que
Deu para vocês entenderem um pouquinho da minha vida, né? Às vezes eu sou assim alegre e tudo, mas tem hora que bate aquela tristeza pensando, ai, se eu tivesse com a minha visão aqui, seria tão bom. É que eu perdi de um jeito muito estúpido, né, gente? Tem muito deficiente que vai perdendo aos poucos, né? E eu não, eu fui de repente. Mas vamos ser felizes, vamos deixar pra lá, né? Um abraço para todos, beijo. Voltar. Parar gravação. Janela.